Fala rapaziadinha, beleza? Magista na área, aula de hoje direto ao ponto. A gente está caminhando aí para essa parte final de função do primeiro grau. E hoje eu trouxe uma aplicação de caso para vocês. Um exemplo clássico que vem vários exercícios. Beleza? Então vem comigo que vai valer a pena hoje. Pessoal, vamos lembrar aqui nosso velho plano cartesiano. Em um mesmo plano cartesiano eu aproveitei para plotar dois gráficos de duas funções distintas, tá? Eu só aproveitei o mesmo fundo, o mesmo quadro branco, vamos dizer assim, e plotei o gráfico da f de x e plotei o gráfico da g de x. Ambas com suas respectivas leis de formação, pessoal, tá? Então f de x, essa reta crescente daqui, tem essa lei de formação, 3x menos 2. Já a g de x, essa reta decrescente daqui, ela tem essa outra lei de formação, menos 2x mais 4. Perfeito? Reparem algumas coisas que a gente já falou em momentos anteriores, pessoal. Por exemplo, onde o gráfico corta o eixo y, é exatamente o valor de b, do coeficiente linear. Vamos ver se é mesmo? Menos 2. Faz sentido falar que f de x corta o eixo y no valor de menos 2? Todo sentido do mundo, né, pessoal? Tranquilo? Beleza? E g de x? Faz sentido falar que g de x está cortando o eixo y no mais 4? Também, pessoal, todo sentido do mundo. O importante é que esse cara positivo está aqui acima do zero, esse cara negativo está aqui abaixo do zero. Então, só dando aquele confere rápido para ver se realmente faz sentido o que a gente está manipulando. Perfeito? Quanto ao coeficiente angular, os ais, né? Como a gente já falou em outro momento, esse coeficiente angular vai ser responsável pela inclinação do gráfico em relação ao eixo x, horizontal. Perfeito? Então, um A positivo determina uma reta crescente, enquanto que um A negativo determina uma reta decrescente. Vamos dar esse confere? A positivo, valor de mais 3, perfeito? Então, eu tenho aqui uma angulação em relação ao eixo horizontal x, correspondente a esse A positivo, determinando uma reta crescente, perfeito? Já o caso contrário, A negativo, eu tenho uma angulação aqui que determina a reta decrescente em relação ao eixo x. Então, confere, faz sentido as duas leis de formação em seus respectivos gráficos, beleza? Mas não é pauta da aula de hoje. Qual que é a ideia hoje? Hoje eu quero trazer um caso clássico, pessoal, que costuma aparecer em exercício como: qual o plano de celular mais vantajoso, plano A ou plano B? Qual é a modalidade de deslocamento mais vantajoso? Ir de táxi ou ir de Uber, por exemplo, né? Qual que é o deslocamento de dois móveis segundo o gráfico abaixo, para quem já está vendo física aí, né? Então, são exercícios que aparecem muito comumente na vida dos alunos, tá? E o pensamento é sempre o mesmo, é matemático, função, perfeito? Comparação entre duas funções, simples assim. Reparem que existe um momento que as duas funções se interceptam, se cortam, há uma interseção entre elas, perfeito? E como o nome já sugere, interseção é um ponto comum. Esse ponto não pertence nem só a f, nem só a g. Pertence às duas. E como todo bom ponto, tem um par ordenado. Muito bem. Tá? Tem um valor de x e um valor de y, sempre nessa ordem. Então vejam que eu pintei o pontinho de azul para dar maior destaque. Falei que ele tem abscissa, ou seja, valor de x, vamos lembrar, interrogação. E tem acompanhado a ordenada duas interrogações. Perfeito? Então seria o par ordenado interrogação, vírgula, duas interrogações. XY do ponto azul. Perfeito, galera? Até aqui alguma dúvida? Só dando aquela relembrada toda. Pois bem, Fontoura, como é que eu sei quanto vale esse encontro entre as duas retas, pessoal? Parem para prestar atenção no que vocês estão verbalizando. Se é um encontro entre as duas retas, é um lugar comum às duas retas, significa que nesse ponto comum as coisas são iguais. Muito bem, quem se antecipou aí. Ser igual, pessoal, é literalmente o símbolo matemático para a gente. Ele não existe em vão. Então reparem que neste ponto aqui, azulzinho, se a gente quer ir atrás desse valor de x, a abscissa desse ponto, qual que é o caminho? Eu declaro, porque eu quis, tá bom? Que f de x é igual a g de x. Entendi nada, Fontoura. Calma. Existe a função f, existe a função g.
São caminhos diferentes. Mas quando eu falo que f igual a g, eu estou pensando exatamente no ponto que elas são iguais. Apesar de 99% do tempo elas serem caminhos diferentes, neste momento as funções serão iguais. E isso me interessa muito, porque o momento que elas são iguais é o ponto de interseção. Então o que eu achar aqui é exatamente o valor desse ponto comum, desse ponto de interseção. Perfeito? Bom, então eu declaro que eu quero f de x igual a g de x, mais uma vez, porque eu quis. Fazendo a devida troca, quem é f de x? É 3x menos 2. Repito o sinal, g de x menos 2x mais 4. Perfeito? Tranquilo até aqui? 3x menos 2x, pessoal, joga para cá, vai ficar mais 2x. Menos 2, jogando para lá, pessoal, vai ficar mais 2, mais 4. Perfeito? 3x mais 2x, 5x. 2 mais 4, 6. Perfeito, galera? 5x, 5 multiplicando x, vou jogar para lá, dividindo. Então, x vai ser igual a 6, que já estava do outro lado, dividido por 5, que acabou de chegar. Perfeito? Então, o x, pessoal, a abscissa desse ponto de interseção aqui, vale 6/5. Se a gente parar para relembrar, outra forma de escrever isso daí é 1,2. Multiplico por 2 em cima e embaixo, vai ficar 12 décimos, 12 sobre 10, que é o decimal exato 1,2. Perfeito, pessoal? Então, essa abscissa aqui, esse valor de x, desse ponto de interseção entre as funções, é 1,2. Então, pessoal, quando que isso é interessante no exercício? Eles podem perguntar assim, a partir de que ponto? A partir de que momento é mais vantajoso ter o plano A ou ter o plano B? A partir de quantos quilômetros é melhor ir de Uber ou de TAG? Enfim, galera, depende muito do contexto da história. Em outro momento eu trago um exercício pronto para a gente aplicar mais ainda isso, tá? Mas a ideia central é sempre essa. A partir de que momento, pessoal? A partir do valor de x, 1,2. Reparem que do 1,2 para cá, cada passinho que eu der para a direita, milimétrico, a f de x vai estar mais acima do que a g de x. Perfeito? Então, se eu pego um ponto aqui, por exemplo, pessoal, um valor de x, esse valor de x, jogado lá na f, me determina um valor de y, que está aqui. Esse mesmo valor de x, jogado lá na g, me determina um valor de y, que está aqui. Lembrando que o y para a gente é a função, né? Perfeito? Então, pessoal, esse valor de x vai estar determinando um y muito mais alto na f de x do que na g de x. Logo, dependendo do contexto, obviamente, uma vai ser mais vantajosa que a outra. Perfeito, pessoal? Dúvida até aqui? Hoje vai ficando por aqui, só a ideia genérica disso. Fontoura, beleza, achamos o x que determina essa interseção. E o y, como é que faz, pessoal? A velha pescaria. Joga um valor de x, puxo, vem um valor de y, que nem a gente viu na aula passada. Quem não assistiu, volta aí, dá uma olhadinha no vídeo anterior. Então vocês vão pegar esse valor de x, 1,2 ou 6/5, é a mesma coisa, e vão trocar aqui. 3 vezes 6/5 menos 2. Ou aqui, menos 2 vezes 6/5 mais 4. Tanto faz, Fontoura, trocar em uma e outra? Sim, pessoal. Voltando mais uma vez de novo. Ponto comum, interseção. Tanto faz trocar na f ou trocar na g. Tem que achar o mesmo valor para x e para y, porque o ponto é o mesmo. Perfeito? Pessoal, espero que tenham gostado. Todo dia às 18 horas um vídeo novo aqui para vocês. Um dia aula, outro dia podcast, para dar uma tranquilizada na vida também. Beleza? @estude_na Epicar, pessoal. Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, tudo. Um abraço e até a próxima.